Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Essa aqui então é a resolução desses dois exemplos que eu deixei aí no último vídeo. E a gente precisa ver então, mostrar se cada uma dessas fórmulas aqui é uma tautologia ou não, E se não for, a gente mostra, a gente apresenta, o conjunto de valores de verdade que torna a sentença falsa. Então, eu vou começar com essa segunda aqui, porque ela é mais simples do que a primeira, tá? A primeira vai ser um pouco mais trabalhosa. Não é difícil, como eu mostrei, na verdade é um método bem fácil, mas ele às vezes pode ser cansativo. Então vamos lá, eu vou começar com essa primeira aqui. E como eu já tinha dito antes, a primeira coisa que a gente faz é negar aquilo que a gente quer provar como verdadeiro, ou enfim, que a gente quer verificar, se é uma tautologia ou não. Então a gente vai negar toda essa implicação aqui. Beleza, esse aqui é o nosso primeiro passo, é um passo hipotético, tá? Então eu vou dizer aqui que é uma hipótese. Beleza, agora que a gente negou isso daqui, a gente está negando um condicional, Então pela regra da negação do condicional, a gente pode concluir o antecedente desse condicional em conjunção com a negação do consequente dele, através da regra da negação do condicional aplicada na linha 1, beleza? Agora a gente vai separar isso daqui, usando a regra da eliminação na conjunção, e a gente vai obter os dois lados da conjunção, que é P e Q, na verdade não precisava disso aqui, e a negação, que não é o caso que P ou Q. Agora, a gente usou aqui a linha 2, Na linha 4, a gente vê aqui que é uma negação de uma disjunção. Aplicando a lei de De Morgan, a gente pode distribuir essa negação aqui, nos dois itens aqui da disjunção, e essa disjunção vai passar a ser uma conjunção. Então a gente vai ter não P e não Q, através de De Morgan aqui em 4. E agora aqui já fica explícita a nossa contradição, No 3 a gente tem aqui P e Q, e no 5 a gente tem não P e não Q. Então, mas isso aqui ainda não é uma contradição, tá? Do jeito que está aqui, ainda não está na forma de uma contradição. A gente vai ter que primeiro usar a regra da eliminação da conjunção para tirar um desses dois itens aqui, ou o P ou o Q, e depois usar a mesma regra aqui embaixo para tirar a negação do que a gente tirou em cima, tá? Então, por exemplo, se a gente usar a regra da eliminação da conjunção para tirar o P aqui da premissa 3, a gente vai usar essa mesma regra para tirar o não P aqui da linha 5. Tá? Se a gente usasse para tirar o Q da linha 3, a gente usaria a mesma regra para tirar o não Q da linha 5. Tá? Tanto faz aí, em ambos os casos vai ser uma contradição. Eu vou usar o P aqui. Beleza, usamos agora o 3 e o 5. E agora a gente tem aqui P, não P. A gente usa a regra da introdução da conjunção para concluir P e não P. Agora que a gente chegou na contradição, a gente pode fechar aqui a nossa hipótese e a gente conclui através de reductio ad absurdum que aquilo que a gente postulou inicialmente como falso, ou seja, tudo que está entre esses parênteses aqui, que é todo o escopo dessa negação, a gente conclui que isso é verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente assumiu que isso era falso, isso implicou numa contradição. Então isso não pode ser falso, isso tem que ser verdadeiro. Então a gente conclui que P e Q implica em P ou Q. Como? Através de reductio ad absurdum entre 1 e 8. Beleza? Essa fórmula aqui ela é bem tranquila, na real, só batendo o olho você já conseguiria ver que ela é uma tautologia, porque se P e Q são ambos verdadeiros, então é óbvio que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Beleza? Mas se fosse uma bi-implicação aqui, se fosse assim, aí não seria uma tautologia não. Seria uma contingência, porque seria verdadeiro em alguns casos, mas falso em outros. Beleza? Mas então, esse daí é o exemplo. Agora vamos para esse segundo aqui, tá? Esse aqui vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vamos lá. Então, de novo aqui para começar, a gente vai negar isso que a gente quer provar como verdadeiro, ou enfim, verificar, se é uma tautologia ou não. A gente vai negar toda essa bi-implicação aqui. Beleza? Então temos aqui a nossa primeira premissa, hipotética. E já aqui a gente pode fazer duas coisas, porque olha só, a gente está negando aqui uma bi-implicação. Quando a gente tem uma bi-implicação entre duas fórmulas, que sempre é entre duas fórmulas, isso aqui pode ser entendido como a conjunção dessas duas implicações aqui, Φ implica em psi e psi implica em Φ, por isso que é bi-implicação. Então, quando a gente negar isso daqui, a gente vai estar, na verdade, negando essa conjunção, e aí a gente pode aplicar De Morgan aqui e fazer a dedução. Mas, se você se lembrar dos vídeos, do vídeo que eu falei sobre, acho que no vídeo de disjunção, ou foi no vídeo do bicondicional, sei lá, eu falei que quando você nega o bicondicional, você afirma, na verdade, a disjunção exclusiva entre os itens do bicondicional. Então, quando você tem aqui
φ, se somente ser psi, e você nega isso, você está dizendo que eles têm valores de verdade diferentes, então vai existir aqui uma relação de disjunção exclusiva entre eles. Beleza? Então você pode tomar essa negação como sendo a negação dessa conjunção aqui, ou como sendo a disjunção exclusiva, tá? Mas no caso aqui a disjunção exclusiva você teria que representar de outro jeito, né? Você teria que dizer isso aqui, ó. Você teria que representar a disjunção exclusiva desse jeito, ó, dizendo que φ ou psi são verdadeiros, e não é o caso que φ e psi são verdadeiros. Então pelo menos um dos dois é verdadeiro, é o que está dizendo isso daqui, e não é o caso que ambos são verdadeiros. É o que está dizendo isso daqui. Quando você faz a conjunção de ambos, você está dizendo que um é verdadeiro e o outro é falso. Beleza? Então a segunda premissa aqui, a gente poderia já usar essa fórmula aqui, tá? Ou usar essa negação aqui. Eu vou usar a negação, você pode usar a que você preferir. Eu vou usar a negação por uma questão de preferência mesmo, mas eu não vou dizer que dá na mesma, porque eu não sei se essas duas deduções têm o mesmo tamanho, tá? Mas se você tiver interesse aí, faz, vê qual que fica menor, e é isso daí. Então eu vou usar isso daqui, tá? Eu vou, na verdade, estar negando essa conjunção aqui. Beleza? Então vai ficar essa fórmula aqui grande pra caramba, e você tem que tomar cuidado com os parênteses, tá? Vê aí se o número de parênteses que você abriu é o mesmo que você fechou, tá? Senão vai dar ruim aí. Mas então como que a gente obteve essa fórmula grandona aqui? Foi através de uma regra de substituição, na verdade, né? Porque se você reparar, a gente manteve aqui a negação. O que foi substituído foi essa conjunção aqui dentro. Essa conjunção não, essa biimplicação, que foi substituído por uma conjunção de implicações. Tá? Então eu vou usar aqui aquela, eu chamei de definição da biimplicação, né? Eu vou colocar dB aqui, mas é basicamente aquela inferência, né, aquela substituição que eu tinha dito antes, né? Se você tem uma biimplicação, você pode transformar ela na conjunção de implicações, né? E aí o que muda de uma implicação para outra é a posição do antecedente com o consequente, enfim. A gente vai ter isso daqui. Agora, isso aqui é uma negação de uma conjunção. Se é uma negação de uma conjunção, a gente pode usar a lei de De Morgan para obter o quê? Bem, se a gente tem aqui uma conjunção que é negada, isso daqui é equivalente a você distribuir essa negação, né, nos itens aqui da conjunção e mudar esse símbolo de conjunção para uma disjunção, tá? Então a gente vai ter isso daqui. Então é o que a gente vai fazer. Isso aqui é a negação de uma conjunção, a gente vai pegar cada item da conjunção, que no caso é isso daqui e isso daqui, e vai negar ambos e vai trocar o símbolo da conjunção pelo da disjunção. Então a gente tem aqui essa disjunção de coisas que estão negadas, e para essa disjunção aqui ser verdadeira, pelo menos um dos dois lados tem que ser verdadeiro, né? Ou esse primeiro aqui da esquerda, ou esse aqui da direita. Então eu vou assumir, por acaso, né? Eu poderia dizer que é o outro lado, mas eu vou dizer que esse primeiro lado aqui é verdadeiro, tá? E vamos ver o que acontece, o que se segue dele. Beleza? Então eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro, é uma hipótese, tá? Você vê aqui que eu coloquei mais uma linha, mais uma barra aqui, né? Para indicar que é uma premissa hipotética. E vamos lá ver então, né? Isso aqui é uma negação de um condicional. Se é uma negação de um condicional, pela regra da negação de condicional, a gente pode afirmar o antecedente e fazer a conjunção dele com a negação desse consequente, através da regra da negação do condicional aplicada em 4, beleza? Agora a gente usa a regra da eliminação da conjunção para obter os dois itens dessa conjunção aqui. Feito isso, a gente pode usar a regra de De Morgan aqui no número 7, né? A gente tem uma negação de uma disjunção. Se a gente tem a negação de uma disjunção, a gente pode negar aqui ambos os que estão aqui dentro, né? Não P, e aqui vai ficar não Q, e entre eles a gente muda o símbolo, né? Aqui está um símbolo de disjunção, a gente vai colocar um símbolo de conjunção, beleza? Usamos aqui no número 7, mais uma vez usamos a regra da eliminação da conjunção para tirar cada um desses itens aqui. E agora, usando dupla negação aqui no P, na verdade nem precisa usar dupla negação, porque olha só, entre 6 e 10, se a gente aplicar modus ponens entre 6 e 10, a gente vai concluir não P. Então a gente vai ter aqui não P e não P. É uma fórmula e a sua negação. Isso aqui é uma contradição. Então, usando a regra da introdução da conjunção, a gente pode ter aqui não P e não P. E isso aqui é uma contradição, né? Então aqui entre 9 e 12 a gente obteve 11. A gente obteve uma contradição. Isso quer dizer então
que a nossa hipótese aqui inicial de que esse primeiro lado da disjunção era verdadeiro, essa hipótese é falsa. Esse lado não pode ser verdadeiro, porque se ele for verdadeiro ele vai implicar em uma contradição. Então isso aqui quer dizer que não é o caso que esse primeiro lado é verdadeiro, tá? Mas para não ter que usar a dupla negação, eu só vou tirar essa negação daqui, tá? E reescrever esse primeiro lado da negação aqui embaixo. Da negação não, da disjunção. Beleza? Concluímos então que esse primeiro lado aqui da disjunção não pode ser verdadeiro, ele tem que ser falso, porque se ele for verdadeiro, ele implica em uma contradição. Então, se esse primeiro lado da disjunção é falso, se a gente aplicar silogismo disjuntivo entre 13, que foi o que a gente acabou de concluir, e essa disjunção, a gente vai concluir que esse segundo lado aqui tem que ser verdadeiro, certo? Então é isso que a gente vai escrever aqui. Beleza? Obtemos isso aqui entre 13 e 4 através de... 4 não, aqui é 3, através de silogismo disjuntivo, beleza? Então isso aqui tem que ser o caso. Só que isso daqui também é a negação de um condicional. Se é a negação de um condicional, a gente pode usar a regra da negação do condicional para afirmar que o antecedente em conjunção com a negação do consequente. Beleza? Usando a negação do condicional em 14. Agora a gente elimina essa conjunção aqui. E feito isso, nós temos de novo a negação de um condicional. Usando a mesma regra, a gente pode afirmar que o antecedente em conjunção com a negação do consequente. Usando a eliminação da conjunção, nós podemos tirar esses dois membros daqui. Então nós usamos aqui o 17 e o 18. E agora se a gente tem não P e não P ou Q, usando o silogismo disjuntivo entre 20 e 16, a gente conclui que. E agora, finalmente, a gente chegou aqui numa contradição, não que e que, a gente usa a introdução da conjunção e finalmente nós acabamos a nossa dedução aqui com 23 linhas, né? Porque se a gente chegou aqui numa contradição, a gente fecha essa hipótese que foi a primeira lá de cima, tá vendo? A gente negou que a nossa fórmula que a gente quer provar, a gente negou que ela é verdadeira, e quando a gente negou isso, a gente acabou chegando numa contradição. Se a gente chegou numa contradição, então nós podemos concluir a negação daquilo que a gente negou, beleza? Através de reductio ad absurdum entre 1 e 22, né? Até 22, que foi onde a gente achou essa contradição aqui. Beleza? Então essa daí é a nossa prova de que essa fórmula é uma tautologia. E você vê que ela ficou muito grande, ela ficou com 23 linhas, né? Certamente teria sido muito mais fácil a gente fazer uma tabela verdade para a gente descobrir se essa fórmula aqui é uma tautologia ou não, né? Fazendo com uma tautologia a gente gasta, sei lá, menos de 2 minutos para ver isso daqui. E usando esse método aqui da contradição, né, a prova por reductio ad absurdum, a gente gastou muito mais tempo, foi muito mais trabalhoso, a gente teve que fazer uma hipótese dentro de outra para ver que a primeira hipótese é falsa e concluir então o outro lado da disjunção para ver que isso implica uma contradição. Fica um negócio muito grande, mas esse é um procedimento que nunca falha. Você pode aplicar ele em qualquer fórmula e você consegue descobrir se ela é uma tautologia ou não. Só que tem casos em que não é tão conveniente como isso daqui, né? E tem casos em que, usando o método de tabela verdade, você vai ter uma tabela verdade com, sei lá, 256 linhas, que é completamente inviável de você fazer. O custo computacional mesmo, até de você fazer isso, é um negócio absurdo. E ficaria muito mais fácil, talvez, você usar um método como esse daqui, tá? Mas, como eu falei, da primeira linha para a segunda, essa inferência que a gente faz aqui, a gente poderia fazer do outro jeito, né? A gente poderia considerar aqui uma disjunção exclusiva, tá? E aí a dedução seguiria do mesmo jeito, chegaria na mesma contradição, beleza? Chegaria na mesma contradição. Então ambos os métodos funcionam. Se você fez de algum outro jeito, mas chegou na mesma conclusão, beleza, não tem problema nenhum. E se você fez alguma coisa errada e não sabe o que foi, deixa no comentário, manda aí um print da sua prova, sei lá, que eu tento dar uma ajuda. Beleza? Então é isso daí, valeu e até o próximo vídeo.